Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quinta-feira. E uma quinta-feira que de forma surpreendente nestas últimas horas se movimentou bastante, principalmente de mercado da bola. Todos nós sabemos que o Vasco procura reforçar o seu elenco até o dia 8 de setembro, que é quando a janela de transferências será fechada. Até o momento, nada indicava que novidades iriam acontecer nesses próximos dias. Mas hoje à tarde foi bem agitada. Agitada tanto quanto as saídas, quanto também com relação às chegadas. A gente vai falar aqui sobre a possibilidade de saída de Pablo Galdamez, Serginho, Rossi e Zé Gabriel. E da chegada de um grande jogador, zagueiro de futebol europeu, zagueiro de Atlético Mineiro, uruguaio Maurício Lemos. Tudo isso você verá aqui e agora, neste Boa Noite Gigante, que chega aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades a vocês. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece e ainda não conhece o nosso canal, fique até o final do vídeo. Acompanhe o nosso conteúdo e caso curta o nosso trabalho, se inscreva e faça aí com que cada vez mais pessoas automaticamente conheçam o nosso trabalho. A sua inscrição é de suma importância para fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar ao canal do Gigante Vasco. Contamos muito mesmo com a sua ajuda, contamos muito mesmo com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para o crescimento do nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, falando exatamente sobre saídas. A gente teve informação, no caso, anteontem, né? Sobre as movimentações que o Vasco da Gama viria fazer no mercado da bola. Sempre um jogo do Vasco da Gama em São Januário é um jogo que ele traz novidades para a torcida. A zona mista, o papo ali que acontece dentro da sala de imprensa de São Januário, sempre traz novidade. E esse jogo de terça-feira ele trouxe novidade para o torcedor. O próprio Lineker, do canal Mário Coelho Vasco, ele trouxe uma conversa muito legal, informal, num papo que teve com o diretor executivo Marcelo Santana, que esclarece um pouquinho dos próximos passos para o Vasco. Essa entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva após o jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético, teve a presença do diretor executivo Marcelo Santana. Estava ali na zona mista e eu percebi que durante o momento que o Rafael Paiva saía do vestiário e ia em direção à sala de imprensa, atrás dele iria acompanhado o executivo Marcelo Santana. Eu até pensei que o diretor executivo fosse participar da entrevista coletiva, mas ele estava apenas ali acompanhando. E após esse momento, né, de coletiva ter sido encerrada, Marcelo Santana ficou para trocar uma ideia. E exatamente foi nesse papo que foi se confirmado que o Vasco vai contratar jogadores, mas busca também a saída de atletas. Qual é o motivo? O Vasco hoje entende que a sua folha salarial é muito alta. A gente comentou isso com vocês, salvo engano, no Acorda Vascão de hoje, que a folha salarial do Vasco ela chega a casa dos 17 milhões de reais. E o Vasco tem como objetivo liberar a sua folha salarial, ou seja, tirar alguns jogadores do grupo, para que no momento que a folha salarial for assim diminuída, o Vasco possa fazer outros investimentos. E automaticamente isso leva tempo. Por que leva tempo? Porque o Vasco hoje tem no elenco jogadores recebendo salários muito maiores do que realmente vale, um mercado do Vasco da Gama inflacionado e jogadores que não têm espaço em clubes que possam pagar esse alto valor. A gente vem batendo muito nessa tecla. Serginho é um jogador que recebe 500 mil reais no Vasco. Qual clube vai pagar 500 mil reais pelo Serginho, meu amigo? Nenhum. Me desculpe, aqui no Brasil ninguém vai pagar esse valor pelo Serginho. O Vasco tem o Rossi que recebe quase 400 mil reais. Quem vai receber o Rossi, né, pagando esse valor? Ninguém. Então o Vasco ele vem tendo dificuldade. E a grande dificuldade é que os próprios atletas do Vasco, eles não querem sair. O Praxedes é um caso que vem sendo solucionado, pelo menos isso. O Praxedes é um jogador que hoje pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado ao Vasco,
E o Vasco hoje consegue a negociação junto ao Atlético Paranaense para a saída do Bruno Praxedes diretamente para o Clube do Paraná. Um bom ponto. O Vasco vai conseguir aliviar a sua folha com o Praxedes. Mas ainda tem os casos Serginho, Zé Gabriel e Rossi. A situação do Zé Gabriel é uma situação também muito complicada. O jogador automaticamente ele perdeu espaço no time com as contratações de Hugo Moura e do Souza. Além disso, também há na concorrência da posição Matheus Cocão e Juan Esforça. Zé Gabriel com Rafael Paiva não foi titular em nenhum momento. Então, jogador que nitidamente não tem espaço com hoje o técnico, que até o momento é o interino do Vasco da Gama. É um nome que está naquela lista de negociáveis. O Vasco veio oferecendo para outros clubes, mas até o momento ninguém demonstrou nenhum interesse. O Serginho, um caso semelhante. Jogador que recebeu poucas oportunidades com todos os técnicos que passaram no Vasco. Paiva, Álvaro Pacheco e Ramon Dias. Foram apenas 5 jogos na temporada. Mais de 30 jogos já aconteceram. O Serginho só pôde entrar em 5. E teve no total menos de 200 minutos em campo. E é o jogador que mais terá dificuldade para uma saída. Por quê, meu amigo torcedor? Porque o Serginho é um atleta que recebe muito no Vasco da Gama. Salário quase na casa dos 600 mil reais. Está entre 500 e 600 mil reais. Ninguém vai pagar esse valor para o Serginho. O atleta, ele já nesse último dia chegou até a conversar com o Criciúma, mas os altos valores acabaram atrapalhando as negociações. Mostra que os agentes dele vêm realmente procurando um novo destino, porque o Vasco já deixou muito bem claro que não conta com o Serginho para a temporada de 2024. E o foco principal hoje é um futebol europeu, é um futebol do exterior. Voltar para onde ele estava. Uma Turquia, uma Moldávia, futebol de Kosovo, que talvez é onde o Serginho tem espaço para conseguir mostrar o seu futebol. Que aqui no Vasco, meu amigo, aqui no Brasil não vai dar certo. E o outro nome dessa lista é o Rossi. E o Rossi é o jogador que tem causado mais problema internamente. Por quê? Porque o Rossi é um jogador que recebe muito, é um jogador que não está sendo relacionado, é um atleta que tem conversas com o Paysandu, é um jogador que o Goiás quase fechou, mas ele nos últimos momentos de negociação ele bateu na mesa e falou que não ia. Sabe por quê? Porque ele quer ficar no Vasco. Aí eu te pergunto, jogador que não vem sendo relacionado, jogador que não está entrando em campo, jogador que não estará sendo utilizado pelo Rafael Paiva, o que ele quer fazer no Vasco da Gama como reserva? Meu amigo, eu não vou falar que ele quer ganhar dinheiro, mas é uma dúvida. O cara tá recebendo bem, e se é esse motivo da grana, eu concordo com ele. Eu tô recebendo 400 mil reais no meu bolso. Eu tô no Rio de Janeiro, o Rossi essa semana colocou uma foto no Cristo Redentor. Eu tô no Rio de Janeiro, recebendo 400 mil reais, sendo jogador do Vasco da Gama. Desculpe a palavra, mas ó, não quero nem saber. Quero nem saber. Eu fico aqui em casa, eu não preciso viajar não. Eu vou no CT, treino todo dia, dou um migué. Eu não tô falando que o Rossi dá migué, tá? Mas eu tô me colocando na posição. Se eu sou o Rossi, eu não saio também não. Meu contrato é até o final do ano. Deixa. Vou colocando 400 mil reais no bolso. Sabe por quê? Porque supostamente a expectativa deve ser o último grande contrato do Rossi. A partir do ano que vem, o mercado do Rossi é outro. Não tem mais espaço na primeira divisão. É a burrice do Vasco. É a burrice da gestão 777 Partners. Então o Vasco vem enfrentando esse tipo de problema. Como também, pelo menos diante dos problemas enfrentados, vem conseguindo arranjar uma solução. E a da vez é o do Galdamez. Galdamez é um atleta que, assim como o Rossi, assim como o Zé Gabriel, assim como o Serginho, assim como o Praxedes, o Vasco já sinalizou que não quer contar com eles. E automaticamente é um nome que vem sendo oferecido para vários clubes por meio dos seus intermediários, dos seus agentes. Esse caso é o caso do Pablo Galdamez. Galdamez está sendo oferecido para vários clubes. E o último foi o São Lourenço da Argentina. O nome do Pablo Galdamez foi levado por meio de intermediários para o São Lourenço. A informação é que, inclusive, o clube argentino tem interesse e deve avançar as negociações nesses próximos dias. O salário do Galdamez é um salário alto, salário que ultrapassa a casa dos 300 mil reais, mas o clube argentino estaria disposto a ter o jogador. Por quê? É um atleta que tem minutagem no Vasco, é um jogador que, olhando de longe, tem bons números no Vasco, um volante que chegou marcando gols, dando assistência, até empolgou. Quando foi se necessária dar a intensidade, a gente viu que realmente ele não servia. E é um jogador que, querendo ou não, tem bagagem na seleção chilena. Da mesma maneira que nós, como torcedores vascaínos, nos empolgamos a ver o histórico do Galdamez, lá no São Lourenço, com toda certeza eles também estão empolgados. O problema é quando ele chega, que aí a gente entende qual é a bomba, o pacote completo do volante chileno. Inclusive, né,
Muito provavelmente, essa minutagem dada ao Galdamés nesse último jogo de terça-feira, contra o Atlético Goianiense, muito provavelmente deve ser por isso, que ajuda nas negociações. Negociar um Rossi, um Serginho, um Zé Gabriel, um Praxedes que não está sendo relacionado, é muito mais difícil do que negociar o Gil Galdamés, que entrou no último jogo do Vasco. Porque o Vasco mostra, ó, ele está sendo utilizado, ele está sendo relacionado, ele está no plantel, mas é um jogador que não está mais se encaixando, mas é um bom atleta. Então, é tudo negociação. Então, o Vasco ofereceu, hoje o São Lourenço se interessou e as negociações podem se vir a andar. Show, Vascão? E para fechar aqui o vídeo, falar com vocês sobre a possibilidade de chegadas, né? Que é a Folha aliviando, o Vasco pode conseguir a contratação de um bom jogador, que no caso é o jogador Maurício Lemos. Para quem não conhece, Maurício Lemos é um uruguaio, um atleta que eu vou falar aqui e dar a minha opinião, tá? Sinceramente, gosto muito. Eu gosto muito do uruguaio Maurício Lemos, jogador de 28 anos de idade, jovem, 28 anos de idade, é uma idade super jovem, um atleta que tem passagem por grandes clubes na sua carreira. Ele começou a sua carreira no Defensor Sporting do Uruguai. Pelo destaque, ele se transferiu para o Rubin Kazan, um clube russo que, nesse período de 2015, tinha grande nome no futebol do país. Depois de destaque no Rubin Kazan, ele foi para Las Palmas, clube da Espanha. Foi do Las Palmas emprestado ao Sassuolo da Itália. Do Sassuolo, ele voltou para o Las Palmas em 19 e 20. Fez uma boa temporada no Sassuolo, na Las Palmas, e foi para o Fenerbahçe, no caso vendido ao Fenerbahçe à época por um valor superior à casa dos 8 milhões de reais. Fenerbahçe ele foi emprestado para o Berchotte, voltou para o Fenerbahçe e está no Atlético Mineiro desde o ano passado. Um jogador que no Atlético Mineiro, assim, é incontestável os números dele. Com o Filipão, quando o Filipão assume o comando do Atlético Mineiro, Maurício Lemos passa a ser o jogador mais importante do Atlético Mineiro, olhando para o lado defensivo. Foram 23 jogos do Maurício Lemos, temos o Filipão no comando técnico da equipe. Foram 2 gols, sendo que um de falta, que é uma das valências, inclusive, do jogador. 200 ações defensivas, 130 bolas recuperadas e 20 faltas apenas cometidas. Números impressionantes para um zagueiro. E 0 erros que levaram o Atlético Mineiro a tomar um gol. Inclusive, os números de Maurício Lemos fizeram com que ele se tornasse o zagueiro com a maior nota no SofaScore, que é uma plataforma de análise através de números de jogadores. Uma nota de 7.15. Então, o Maurício Lemos ele fechou o ano passado com a melhor nota entre os zagueiros no Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro em nota, foi o primeiro em cortes em cima da linha 3 que impediram, né, um gol sofrido pelo Atlético Mineiro. Foi o primeiro em menos erros determinantes, no caso 0. Foi o 5º em interceptações por jogo, uma média de quase 2 interceptações por partida. E o 5º em ações defensivas, uma média de 8 ações defensivas por jogo. Então, assim, cara, os números do Maurício Lemos, eles são impressionantes. Impressionantes. Não à toa, Maurício Lemos esteve muito perto de fechar com São Paulo. Hoje, o Atlético Mineiro ele não conta mais com o Maurício Lemos. O técnico Gabriel Milito, ele não conta com o jogador. Isso é verdade, é verídico. O Atlético Mineiro não quer contar com o atleta. E muito mais, tá? Por uma competência do Atlético Mineiro. Por um elenco tão bom que eles têm. Hoje o Atlético Mineiro conta no seu sistema defensivo com o Júnior Alonso e Leão, que chegaram nessa janela de transferências, 2 ótimos jogadores, inclusive cotados no Vasco. Igor Rabelo, Rômulo da base e o Bruno Fux, jogador que também chegou nessa janela de transferências, que é um baita de um atleta. Então o Atlético hoje tem uma zaga de alto nível. E não é por isso que o Marcelo Lemos é ruim, é porque o elenco do Atlético Mineiro é muito bom. Maurício Lemos estava negociando com o São Paulo, as negociações estavam muito avançadas, caminhavam por um empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de compra para o tricolor paulista. Porém, meu amigo torcedor vascaíno, as negociações travaram. A época, o acordo entre São Paulo e Lemos era que o São Paulo iria pagar integralmente o salário do jogador, que hoje tira aí algo dos 400 mil reais mensais. As negociações travaram lá, com o São Paulo e Atlético. Bom ponto para o Vasco. Então, hoje a informação é essa. O Vasco da Gama tem interesse na contratação do zagueiro Maurício Lemos. O Uruguai está em pauta e é um nome muito bem avaliado pela diretoria de Pedrinho, a diretoria Cruz Maltina, jogador que receberia no Vasco 400 mil reais mensais e exatamente nos mesmos moldes de negócio. Ficaria até o meio do ano que vem e o Vasco tem em mãos a opção de compra. Uma zaga formada por Maurício Lemos, que é canhoto, e João Vitor,
que é destro, meu amigo, é uma das melhores zagas, na minha opinião, aí top 10 do futebol brasileiro, que dá uma sustentação bem legal a comparada que nós vemos hoje. Não pelo Maicon, que o Maicon fez uma grande partida, mas o vascaíno ele não confia mais no Léo. Talvez seja importante até colocar outro jogador ali para criar essa competitividade e não dar essa responsabilidade do Léo, que eu acho que o Léo, sob pressão, ele não está conseguindo trabalhar. Lucas, então você está falando que o Vasco vai contratar o melhor zagueiro do brasileiro, né? Falando em números, falando em idade, falando em clubes que passou, é um baita de jogador e o Atlético é louco de fazer o negócio. Calma que não é bem assim. Por quê? A gente já falou dos números do Maurício Lemos. A gente já falou da qualidade do Maurício Lemos. Porém, há os pontos negativos. E qual é o ponto negativo hoje? A questão de lesão. Maurício Lemos é um atleta que vem convivendo com muitas lesões. Desde que chegou ao Atlético Mineiro, lá no meio do ano passado, o jogador ele já sofreu 3 lesões com a camisa, do Clube Mineiro. Uma lesão que aconteceu na temporada passada, no ano passado, uma lesão muscular que afastou pouco dos gramados durante 5 dias. E ele sofreu recentemente 2 lesões chatas. Uma lesão na panturrilha e outra lesão na coxa. As 2 lesões, uma afastou o Maurício Lemos do gramado durante 31 dias e a outra 28 dias. Então o Maurício Lemos ele tem esse problema hoje de lesão que está o afastando das partidas. E automaticamente faz com que ele não tenha ritmo para conseguir lá no Clube Mineiro reconquistar a titularidade. Isso é um problema? A certo ponto sim, mas nenhum problema assim tão grande que não possa vir a ser solucionado no Vasco da Gama. O que eu acho? R$400 mil é um preço que vale a pena pagar pelo Maurício Lemos. Olhando hoje para o nosso grupo, olhando hoje para o nosso elenco, olhando hoje principalmente para a necessidade que o Vasco da Gama tem em contratar um zagueiro, eu gosto muito desse nome e creio que ele possa ser uma peça muito bem utilizada aqui no nosso Cruz Maltino. Você gosta dele, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. O certo é, Maurício Lemos é um nome que interessa, é um nome aí que o Vasco da Gama está de olho na possibilidade de contratá-lo, já que não tem mais espaço no Clube Mineiro. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo, agora, desta quinta-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão. Show? Contamos aí com a sua presença, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E já já estaremos de volta. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.